Naquele tempo, Jesus dizia às multidões: quando vedes uma nuvem vinda do ocidente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. Quando sentis soprar o vento do sul, logo dizeis que vai fazer calor, e assim acontece. Hipócritas, vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu. Como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, tu vais com o teu adversário apresentar-te diante do magistrado, procura resolver o caso com ele enquanto estás a caminho. Senão ele te levará ao juiz, o juiz te levará ao guarda, e o guarda te jogará na cadeia. E eu te digo, daí tu não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a liturgia, a palavra desse dia, essa semana, na verdade, tem sido bastante exigente e direta conosco, no que diz respeito a nos mostrar quem é Deus e quem somos nós. Se nós achamos que somos alguma coisa sem Deus, a liturgia da palavra dessa semana foi nos ajudando a nos colocarmos no nosso lugar. Sem Ele, nada em nós é bom. Existe uma oração antiga do Espírito Santo, que a igreja reza desde muito tempo, que tem um trecho da oração que fala exatamente isso. Sem ti, ninguém é forte, ninguém é santo. Sem o Espírito Santo, ninguém é forte, ninguém é santo. Tudo que há em nós, sem Deus, é mau. Nós somos dependentes da graça de Deus, porque somos criaturas, fomos criados pelas mãos e pelo coração de Deus, mas não somos criadores, não somos deuses, somos filhos, somos criaturas. Dependemos o tempo inteiro do nosso Pai para podermos caminhar firmemente. Existe um versículo de um salmo que diz: se tu tirares os olhos de mim, eu volto ao pó. Tamanha é a nossa dependência de Deus. Até mesmo os gestos de bondade que existem em nós são inspirados por Ele, porque Ele é a bondade, Ele é a verdade, Ele é a beleza por excelência. Tudo que nós vemos de bom, de belo e de agradável é um reflexo da bondade, da verdade e da beleza de Deus. Ele é, nós estamos sendo, só Deus é. E a primeira leitura vem nos conscientizar ainda mais sobre isso. São Paulo dando o seu testemunho para os romanos. Eu estou ciente que o bem não habita em mim, isto é, na minha carne. Eu tenho capacidade de querer o bem, mas não de realizá-lo. E aí por isso eu não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. São Paulo está falando da nossa má inclinação para o pecado. Jesus, quando morreu na cruz, ele apagou o pecado original das nossas vidas. Nós não temos mais o pecado de Adão, aquele pecado da origem, o pecado que deu origem a todos os outros. Nós não temos mais essa mancha, principalmente porque somos batizados. E a partir do momento em que batizamos, fomos limpos, purificados da mancha do pecado original. Mas ficou em nós uma força que nos empurra para o pecado. Não é pecado, mas é uma força que nos empurra, que a gente chama de má inclinação. O homem que tenta caminhar reto, imagine uma linha reta, o homem que tenta caminhar em cima da linha, mas
apenas vai pendendo às vezes para o lado, desequilibrando no meio do caminho, se inclinando numa direção que nem sempre é a direção do bem. Por isso nós precisamos vigiar, estar atentos. Por isso ninguém pode se declarar mais santo do que os outros. Por isso nós não podemos nos declarar já salvos e por isso cruzar os braços e agora só deixar a vida acontecer. Não. A vida do cristão sobre a terra é uma vida de vigilância, uma vida de atenção. Por quê? Porque nós somos inclinados para o mal. E se nós não nos vigiarmos, nós vamos pender para o mal e cair no mal. E esse é o pecado. Nós corremos o risco de não trazer mais conosco o pecado original, mas trazer conosco as manchas de outros pecados, que vão nos afastando da graça de Deus. Por quê? Porque não vigiamos o suficiente ou achamos que, porque já conhecemos Jesus, porque Jesus já morreu na cruz por mim, eu agora não tenho mais que fazer nenhum esforço, porque eu já sou salvo em nome de Jesus. Não. Jesus já nos salvou mesmo. Nós somos salvos. Mas nós carregamos conosco essa má inclinação que pode fazer com que nós não cheguemos lá e não abracemos totalmente a salvação que Ele nos deu. As nossas más escolhas, as nossas atitudes más, os nossos segredos os segredos não convertidos em nós, os pecados que nós ainda não expomos para a misericórdia de Deus para pedir perdão e evitar cometê-los novamente, isso pode nos arrastar para o buraco da condenação. E você pode, salvo pela cruz de Cristo, ser condenado à perdição eterna, porque você não se vigiou. É o que Jesus está dizendo no Evangelho. Jesus olha para a multidão e fala: vocês sabem muito bem discernir os sinais dos tempos. Quando vem uma nuvem, vocês olham, sentem a temperatura e dizem: vai chover, e chove. De repente sopra um vento de tal direção e vocês dizem: nossa, hoje vai fazer calor. E realmente faz calor. Vocês são muito sábios para discernir os sinais externos, mas vocês são hipócritas porque não sabem interpretar o tempo presente. Jesus está querendo dizer o que para aquela multidão? A salvação está no meio de vós, que sou eu, e vocês estão perdendo tempo. E vocês não estão aproveitando a salvação que está no meio de vós. Por isso Jesus dá faz essa exortação: hipócritas. Como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Jesus é o maior sinal do tempo presente. É preciso estar atento a Jesus. A gente fica atento a tanta coisa. A gente se previne, a gente vai se precavendo, vai se prevenindo de tantas realidades, mas não nos prevenimos do perigo e do risco do pecado que pode fazer perder a nossa alma e que pode nos afastar de Deus. Nos imunizamos contra tantas coisas: saúde física, saúde da mente, nos imunizamos contra doenças, contra tantas situações, mas não nos imunizamos contra o pecado. Não nos imunizamos contra aquilo que pode roubar a nossa salvação de nós. Jesus está dizendo: hipócritas. Vocês cuidam do externo e se esquecem de cuidar do interno. Por isso que ele vai chamar os fariseus de sepulcros caiados. Sepulcros muito bonitos por fora, mas por dentro cheio de carniça e podridão. Assim, muitas vezes, quer ser o nosso coração. Por isso, a liturgia da palavra dessa semana inteira está nos exortando à vigilância. Não ache que você já está pronto. Não ache que você já está preparado. Vigie. Quanto mais frágil você for se percebendo, mais
mais perto de Jesus procure estar. Quanto mais miserável você vai se descobrindo, mais perto de Jesus procure estar. Quanto mais nas trevas você perceber que está, mais perto da luz, lute para estar. Porque aí está a nossa salvação. Não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Como homem interior, ponho toda a minha satisfação na lei de Deus, mas sinto em meus membros outra lei. E aí São Paulo encerra a leitura dizendo: infeliz que eu sou. Por que infeliz que eu sou? Porque estou sempre me encaminhando para o mal. E vivo nessa luta constante de ter que voltar para a rota, de ter que voltar para o trilho, de ter que voltar para o caminho. Infeliz que eu sou. Quem me libertará deste corpo de morte? E ele mesmo responde: graças sejam dadas a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Aquele que pode nos libertar do nosso corpo de morte, Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas para isso, eu preciso estar perto de Jesus. Eu preciso fazer a leitura do tempo presente. E qual é o tempo presente? É o tempo em que Jesus deseja entrar mais radicalmente na minha vida e fazer em mim aquilo que na Canção Nova a gente chama de uma revolução. Uma revolução, Jesus. Quantos de nós estamos precisando dessa revolução? Para sairmos dos buracos que nós mesmos entramos, ou que nos colocaram lá dentro. A solução muitas vezes é uma revolução. E o que é uma revolução? É mudar da água para o vinho, mudar dos pés à cabeça, mudar radicalmente. E quem vai nos dar essa graça é o Espírito Santo de Deus. Lembram-se da oração inicial. Sem o Espírito Santo, ninguém é forte e ninguém é santo. Que o Senhor nos ajude a caminharmos com perseverança, não sermos hipócritas como esse povo do Evangelho, que fazia muito bem a leitura dos sinais externos, mas não conseguiam perceber que a sua alma estava caminhando para a perdição. O Espírito Santo nos ajude a olharmos para dentro de nós e, a partir desse olhar para dentro, perceber o que em nós está inclinado para o mal, para que assim nós possamos combater com as armas certas o inimigo certo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre.